evangelhos este ano, ¿sí? De los 4 evangelhos em ordem cronológica, ¿sí? Para que podamos aprender, para que não nos escape, não saia nada do controle, para que podamos ter todo aí bem controlado, conhecendo a palavra do Senhor. Hoje vamos para Lucas capítulo 2. Semana passada estávamos falando a respeito de Jesucristo, não? Que foi para o Egito, tuvo que ir para allá, volvió, ¿sí? E agora vamos dar continuidade e falar de Jesucristo quando tinha 12 anos de idade. Então vamos falar do niño Jesús em el templo. Então vamos ler Lucas capítulo 2, de versículo 41 hasta el 52. Então, só para poder buscar ali da semana passada, então só para concluir, o regresso que está em Lucas 2, 20 e 39, o regresso a Nazaré, depois de haver cumprido com todo o prescrito em la lei do Senhor, volveram a Galiléia. Quem? José, Maria e Jesus, a cidade de Nazaré. E o niño crescia e se fortalecia, se llenava de sabedoria, e a graça de Deus era sobre ele. Em versículo 41, iam sus padres todos os anos a Jerusalém em la festa de la Páscoa, e quando tuvo 12 anos, subieron a Jerusalém conforme a la costumbre de la festa. Al regresar ellos, acabada la festa, se quedó el niño Jesús en Jerusalém, sin que lo supiese José y su madre. E pensando que estava entre la compañía, anduveron camino de un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalém buscándole. E aconteceu que 3 dias depois le hallaron em el templo, sentado em meio de los doutores de la lei, oyéndoles e perguntándoles. E todos os que le oían se maravilhavam de sua inteligência e sus respostas. Quando le vinieron, se sorprenderam e le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? E aqui tu padre e eu te hemos buscado com angústia. Então ele dijo: ¿Por que me buscabais? ¿No sabíais que en los negócios de mi padre me es necessário estar? Mas eles não entenderam as palavras que les habló. E descendeu com eles e volvió a Nazaré, e estava sujeito a eles. E sua madre guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Senhor Deus Padre Santo, Senhor, sou tão pequeno, Deus, e pecador. Não tenho nada, Senhor. É tu palavra. Este pueblo que aqui está, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, para escuchar a Ti. Não estão aqui, Senhor Deus, não saíram de tu casa para escuchar o homem, Deus. Então, te pido, em nome de Jesucristo, usa-me, ó Deus. Que eu possa ser instrumento, que eu possa esvaziar-me agora, ó Padre Santíssimo, Deus. E que tu puedas crescer em mim, ó Deus. Que tu puedas usar-me, ó Padre Santo, para levar tu palavra, para levar o conhecimento, ó Senhor Deus, para que cada um de nós podemos sair lleno de sabedoria, de conhecimento e lleno de tu Espírito Santo. Te damos graças, ó Senhor Deus, por todo, em nome de Jesucristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Muito bem, hoje estaremos aí dando continuidade a declarar Jesus, né? E com um tema específico, o niño Jesús em el templo. Vemos que Jesus se hizo carne, não se estabeleceu aqui em la terra. Deus que é todo-poderoso e que por amor
a cada um de nosotros, ¿sí? Se esvaziou de si mismo para poder estar aqui na terra e ocupar um cuerpo. Isto foi Jesus. E ele, estando aqui, tuvo que aprender, tuvo que conhecer, pero todo o que estava sendo sem pecado. Jesus não pecava, Jesus não cometia errores. E ele, mesmo ele sendo um ninho com limitações, ele era limitado, não? De parte física, de tempo e espaço. Ele tinha suas limitações porque era um ninho. Por quê? Porque era um ser humano. Sabemos que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. Mas como homem, ele tinha suas limitações. Ele tinha seu espaço controlado. Ele tinha que aprender, ele tinha que ter padres, padre, madre, para poder lhes ensinar, para poder educar. E Jesus foi crescendo assim, tendo uma estrutura social, um preparo social, uma estrutura familiar, onde ele poderia estar ali firme, onde ele poderia aprender, uma estrutura familiar com uma figura paterna e uma figura materna. Tinha o padre e a madre, ele tinha essa estrutura, ele vivia em família, obedecia, aprendeu a obedecer seus padres. Isso é importante entender para um homem, Deus, que tinha suas limitações na terra, apesar que era Deus, apesar de ser Deus. E mais, ele teve que aprender a cultura de seus padres. Isso é interessante para nossas vidas. Vemos um ninho que teve que um Deus que teve que se esvaziar, estar ali como um verbo, não? Como carne, como um ser, e teve que aprender a conhecer as Escrituras, conhecer a palavra. Hoje foi dito que devemos de nos alimentar, de meditar, e Jesus meditava a palavra desde pequenito, e vamos ver a respeito disso. Pero antes, vamos entender um pouco o que passou. Jesus, Maria e José saíram ali de Nazaré e foram para Jerusalém. Na época, de uma festividade muito importante, que era a Páscoa. Sabemos que a Páscoa, Pesach, que significa ali a liberação, não, do povo de Deus que estava ali em Egipto. Não? Então sabemos, então foi interessante este momento onde Jesus, com 12 anos de idade, foi ali falar, ele foi participar de uma Páscoa, mas também se quedou. Foi ali participar de uma Páscoa que, segundo o estudo aí que vi, são 5 dias de caminho de Nazaré hasta Jerusalém. De coche se hace aí, parece que 1h30, 1h40, pero naquelas épocas, não, com todas as dificuldades que vinham de estar, de caminhar, então não era que iam para uma festa como hoje, não, estamos invitados para alguma coisa, ou há alguma coisa aqui na igreja, saímos ali, já está, não, são 5 dias, 6 dias caminhando para chegar ao destino, para chegar a Jerusalém, para poder participar da festa da Páscoa em tabernáculo. Então, é algo que só vai ser isso quem tem fé. Não? Quem não tem fé não vai sair para ser. Não vai perder tempo para caminhar 5 dias, 6 noites por causa de uma festividade que terei que estar ali orando, escutando ali um rabino, falando ali, teremos que escutar um fariseu, falando, e orações, de rezas e mais rezas, e uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não crê, não vai perder tempo para isso. Pero vemos aqui
uma família que estava disposta. A palavra diz que José era um homem justo. E ser justo é realmente estar entregue para Deus, porque Ele é o que nos justifica. É estar entregue a Ele. José estava entregue para as coisas de Deus, para ensinar a Jesucristo, para ter o conhecimento das Escrituras. Porque sabemos que isso tem que partir dentro de casa, e não foi. Hasta hoje é assim. Os judíos têm a costumbre de ensinar a Torá, ensinar aquilo que Jesucristo teve que aprender, não? Porque para ter 12 anos, hoje tem que ter 13 anos, a mulher me parece que 12, o homem 13 anos, para poder ter a maioridade religiosa, ¿sí? Então se chama de mitzvah, ¿sí? Que é como diz? Um cerimonial, ¿sí? Se hace um cerimonial para que aquele jovem passe a ser adulto. Naquela época, não? Que nos ensinam os historiadores, teólogos, era com 12 anos. Por isso que Jesus estava ensinando, porque Jesus já tinha lá maioridade religiosa. Ele já com 12 anos já poderia estar ali predicando o Evangelho, ensinando a palavra a los demás. Vemos aqui algo importante, por quê? Porque aprender a palavra, sabemos que há que ir na escola, como aqui, há que estar na escola bíblica, há que aprender, há que estar aprendendo, pero há que os padres estarem ensinando seus filhos. Isso é muito importante, porque como vamos cobrar a fé de nossos filhos depois que são maiores de idade, se nós outros não nos preocupamos em ensinar quando eram pequenos? Então, se há a obrigação de los padres de estar ensinando, e esta foi a educação de José e Maria, de estar levando a palavra a Jesus, para que pueda aprender, para que as promessas de Deus se cumpram em Ele. Estamos preocupados com nossos filhos, estamos preocupados com o futuro de nossos filhos, estamos preocupados com as promessas que Deus tem com nossos filhos, pero há a necessidade de ensinar a nossos filhos. Acuérdate de Josué. Não? Há que meditar de noite e ser valente. Como que nossos filhos vão ser valentes se nem conhecem as Escrituras? Se não conhecem a palavra? Então é importante, desde pequenito, já estar ensinando. Não? Para que vou contar a história secular que existe por aí, na hora de dormir? Não? Mamãe, papá, conta-me uma história. Conta uma história bíblica. Ah, mas eu não sei uma história bíblica. Então você está se alimentar da palavra de Deus para depois poder ensinar a tu filho a respeito das histórias bíblicas. Então é importante. E Jesus Cristo, ele desde pequeno, ele já estava aprendendo, conhecendo a palavra de Deus, a ponto de ter autoridade. Hoje os ninhos, os judíos, com 12, 13 anos, já conhecem toda a Torá. Todo ele Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Conhece todo, porque ali está a base para ter todo na vida judia. E nós outros também, como cristianos, sabemos que ali está nossa base também de conhecimento. Porque o Evangelho de Cristo é para cumprir o que está na Torá, o que está em Pentateuco, em os 5 primeiros livros. Então, para nós também é importante. Agora, qual de nossos filhos tem todo o conhecimento da Torá? Tem todo o conhecimento do Pentateuco quando chega com 12, 13 anos de idade? Então, vemos que estamos falhando em alguma coisa, estamos preocupados com umas coisas, com nossos filhos, mas estamos falhando em outras.
estamos preocupados com ele, com a parte material, a parte física, a saúde, a parte mental, mas não estamos cuidando da parte espiritual. E é importante cuidar da parte espiritual. É importante ter o conhecimento de Cristo, já ter a fé de Cristo, já professar Cristo com 12 anos, 13 anos de idade. Então, nós devemos estar atentos com nossos filhos, para que possam aprender, para que possam conhecer. Vemos aqui José vuelve, não? Ele vuelve, depois de um dia de viagem, se dá conta ali que Jesus não está com nada, não está por ali, não está em meio daquela multidão que está voltando ali para Nazaré. Não? Porque era costume, os ninhos, não, já 12 anos, deve estar com uma família aqui, deve estar com um parente, então você não me preocupa. Mas depois de um dia de viagem, de volta a Nazaré, se dá conta que Jesus não está em meio. Então José e Maria voltem ao templo para saber onde está este ninho, onde que está este ninho, a preocupação. A palavra diz que Maria tinha muita angústia, um sentimento de angústia, um sentimento de desespero, um sentimento de algo que perdeu, estava desesperada. Acorda-te que Jesus se quedou 3 dias desaparecido. 3 dias. Se estamos em Páscoa, se estamos ali, Jesus Cristo estava em período de Páscoa. Jesus Cristo desaparece por 3 dias. Isto nos acorda, nos hace lembrar, acordar a respeito da morte vicária de Jesus Cristo e da ressurreição que durou 3 dias. Aqui já está Deus já falando a respeito da crucifixão de Jesus Cristo, a respeito da Páscoa e de los 3 dias em silêncio, em que a igreja de Cristo se queda em silêncio, em la espera de la chegada, de la venida de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Então, é uma passagem poderosa, uma passagem muito forte, um passagem onde nos traz recuerdos e preparo de lo que estava por venir. Vemos Jesus Cristo aqui, com 12 anos, em el templo, quando Maria, José, se dá conta, quando volta ao templo e vê Jesus Cristo ali com 12 anos. Imagina, tem um ninho de 12 anos de idade, falando e ensinando doutores. Pode ser, pero isto é um pouco impossível acontecer. Não é. Não é. Quando um ninho está preparado, não se busca um judío, um ninho de 12 anos, 13 anos, que conhece a Torá, tu vas falar com ele tem muita informação, porque desde que se conhece por gente, está estudando a Torá, está estudando o Pentateuco. Então, não era nada difícil para Jesus. Para ele, só tinha que estudar e estar atento aos ensinamentos da palavra. Pero ele sabia, por mais que era Deus, sabia que como homem tinha que aprender muitas coisas. E com 12 anos se deu conta de que tinha que predicar e que tinha que já começar a ser a obra do Padre. Vê que interessante, com 12 anos de idade. E nós outros, às vezes, com 40, 50, 60, não nos damos conta de fazer a vontade do Senhor, a vontade do Padre. Então, podemos ver por Jesus Cristo e nos espelhar em Ele e tentar seguir a Ele, porque somos pequenos Cristo, como pequenos Cristo, temos que seguir a Jesus Cristo. E Jesus estava com doutores. Ele não estava falando com qualquer pessoa, estava falando com doutores. Doutores são aquelas pessoas que têm a responsabilidade de interpretar a lei, não?
de interpretar, de seguir a lei, não? De ensinar a los jóvenes a respeito da lei. Então, os doutores, eles tinham algo importante, porque eles tinham que ensinar, tinham que praticar a lei, porque como vai ensinar se não pratica? Então, você tinha que praticar a lei. E Jesus estava ensinando. Então, com 12 anos de idade, Jesus Cristo já estava vendo problemas com os fariseus. Já estava vendo problemas com os doutores. Porque eles estavam ensinando para que pudesse conhecer a palavra. Com 12 anos de idade. Isso é tremendo. Preparar um ninho para com 12 anos de idade poder estar falando com doutores. Amados, sabemos que para ser um doutor em lei, há que fazer todo um estudo teológico, sim? E que não é nada fácil, porque são muitas informações. Há que passar por uma maestria, alguns anos de maestria e experiência, formar experiência, se preparar para formar teses para estudo de doutorado, para depois terminar sua tese de aquilo que se preparou para ser. Ter algo comprovado. Imagine como que uma pessoa, um doutor, não estamos falando de uma pessoa como tu e eu, estamos falando de pessoas com alto conhecimento teológico. Pessoas que passaram toda a sua vida, desde a infância, como Jesus, passaram estudando, para chegar ao ponto de doutorado, para poder ensinar aos demais. Prática. Experiência de vida com Deus. Pero mesmo assim, Jesus mira aqueles homens em la Páscoa e vê que não estavam de acordo com a palavra, não estavam de acordo com a prática. Podemos ver isso porque Jesus estava ensinando doutores. Quem vai ensinar doutor? Só um PhD de doutorado para poder ensinar o doutor. Então, há que estar atento aos detalhes da palavra e ver aquela importância que é o que Jesus estava fazendo. Então, Jesus não começa o ministério dele com 30 anos. Claro que ele aparece, 12 anos, depois de 18 anos, com 30 anos, já dá início ali do ministério, com a chegada do Espírito Santo, que é quando dá ele início. Pero ele já estava fazendo esse trabalho ministerial com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade. Uma coisa importante ver é que em versículo 52 habla, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Deus e os homens. Que é que Deus quer nos ensinar. Lo que é que Lucas quer passar para a igreja. Primeiro, quando falamos de que Jesus crescia em sabedoria, estamos tratando que ele crescia na parte psicológica, na parte mental, e em seu conhecimento, na sabedoria, o conhecimento humano. Ele aprendeu a dominar as emoções. Ele aprendeu a saber tratar com as pessoas. Ele foi movido por convicções internas para poder ajudar a los demás. Isto é algo importante. Isto com 12 anos de idade. Não com 20, com 30, com 40. Não? Às vezes, padre, madre, meu filho vai aprender. Já está com 20 anos. Ele vai aprender. Não, ele vai aprender. Não, eu tenho fé que ele vai aprender. Há coisas que se ensinam de pequenito. Depois o caráter já está formado. Então,
É nesta idade, hasta os 12, 13 anos, que os padres têm que estar para doutrinar, para ensinar, para que os filhos puedan conhecer a palavra de Deus, ter esta experiência com Deus, hasta os 12 anos de idade, já tem que ter experiência com Deus. Porque como falar com doutores que formaram suas teses e que têm vivência prática com o Senhor? Como que uma pessoa de 12 anos pode chegar e falar com um doutor sem experiência? Então, nossos filhos têm que ter experiência desde pequeno com o Senhor. Porque quando ele vai falar alguma coisa, ele tem que dizer: Deus me ajudou. Deus estava comigo quando eu necessitava na escola, em el bullying que estava passando na escola, ou com um problema com o vecino, um problema com o papá ou com a mamá. Deus estava porque orei para ele e ele resolveu os problemas. Tem que ter vivência. Isso é importante. A sabedoria podemos ver em Provérbios, capítulo 2, de versículos 6 e 7. Em Provérbios 2, de 6 e 7, diz: porque Jeová dá a sabedoria, e de sua boca vem o conhecimento e a inteligência, e provê de sana sabedoria a los retos, es escudo a los que caminham retamente. É isto que Jesucristo estava crescendo, em sabedoria, vindo por parte dele, Padre, porque através de la sabedoria, quando tu abres a boca, tu hablas de conhecimento. É isto o que está dizendo em Provérbios. É isto que Jesucristo estava fazendo em el templo. Ele estava crescendo em sabedoria e ele podia falar em conhecimento porque tinha prática, tinha a inteligência, como está em Provérbios de 2 a 6. E isto, a sabedoria, a própria palavra diz que serve de escudo. Escudo para os retos. Escudo para aqueles que estão com Deus. Imagina-te Jesucristo, com 12 anos de idade, diante dos doutores, e os doutores fazendo perguntas, que é o que leemos. E Jesus não tem sabedoria, não sabe palavra de conhecimento, não está revestido, não tem um escudo para proteger de aquelas perguntas que estavam fazendo os doutores. Em que situação ia se quedar Jesucristo? Por isso que o próprio provérbio já está dizendo, o provérbio de Salomão já está dizendo que é importante ter a sabedoria que vem de Deus, porque ele é um escudo. Porque quando temos que resolver algo, quando temos que falar alguma coisa, quando temos que responder com uma pergunta que nos fazem, temos que responder através da sabedoria de Deus, porque vai sair conhecimento de nossa boca. Isso é muito importante, que foi exatamente isso que passou com Jesus. Outra coisa importante que a palavra diz que ele cresceu com estatura. Ou seja, ele cresceu saudável. Ele cresceu uma pessoa bem, uma pessoa com saúde, uma pessoa bem estruturalmente, fisicamente. O cristiano há também que cuidar de sua saúde. O cristiano não pode, Deus, eu tenho fé, comendo todo dia hambúrguer. Tenho fé, todo dia Coca-Cola, não? Ou refresco, não? Então, há que cuidar, porque somos templo do Espírito. Temos que cuidar de nosso corpo, temos que estar de acordo para poder continuar. Porque senão, vamos antes, temos uma grande missão para ser, não? Hasta os 80 e com 30, 40 morre. Vem uma enfermidade e morre por descuido, por não cuidar de tu própria saúde.
Jesucristo sabía que tenía una misión. Entonces, como misión, tiene que estar con el cuerpo saludable. Amém. Y la otra cosa importante que dice, que es la gracia. Jesús crecía en gracia. Gracia es una relación de Dios con el prójimo. Es una relación que tú tienes que tener con Dios. Esta es gracia, es algo inmerecido, es algo que pertenece al Señor, pero debemos tener esta gracia con Dios y con el prójimo, y con una persona, y con un hermano, y con una persona que ni conocemos. Debemos tener esta gracia, y es esto que Jesucristo estaba creciendo. Es esto que la palabra nos enseña. La gracia nos hace reconocer nuestras limitaciones. La gracia hace con que nosotros tenemos fuerza para perdonar el prójimo. La gracia hace con que nosotros podemos reconocer el valor humano, el valor de cada persona. Dar valor a cada persona. Entonces Jesucristo estaba aprendiendo desde pequeñito como hombre, porque como Dios ya estaba completo, pero como hombre tenía que aprender todo esto. Entonces ele fue se alimentando, aprendendo em estatura, em sabedoria, aprendendo em graça, para poder cumprir com sua missão. Nós devemos estar nos preparando, não só como sabedoria, mas como estatura. Não só como sabedoria e estatura, mas também com graça. Porque nós somos pequenos cristos, e como os pequenos cristos, devemos imitar, somos imitadores de Cristo. E isto é importante. É importante para nossas vidas, é importante para nossos ministérios. Há gente que não se preocupa com o ministério, não se preocupa com sua vida ministerial. Há que parar e perguntar: Senhor, que estou fazendo aqui na terra? Senhor, para que me queres aqui na terra? Senhor, heme aqui, Senhor, para ser tu vontade. Devemos estar preparados como Jesus já estava preparado. Com 12 anos já estava com a maioridade religiosa, a parte religiosa já estava formada em Jesus Cristo. E nós, 12 anos suficiente? Ou quantos anos temos que ter para aprender e conhecer do Senhor? Quantos anos temos que ter para conhecer sua palavra? Quantos anos mais tem que passar para que nós podemos estar em obediência ao Senhor? Deus espera de cada um de nós, amados, que podamos estar nos alimentando de sua palavra e que podamos estar praticando, interpretando e praticando. Acuérdate que os fariseus não conseguiam interpretar. Porque Jesucristo mesmo chamou a atenção, depois de adulto, com 30 anos, chamou a atenção dos fariseus. Porque não sabem interpretar a palavra do Senhor. Nós como crentes, nós como cristianos, como pequenos cristos, nós como os discípulos do Senhor, temos que saber interpretar a Bíblia. Esta é nossa obrigação. La obligación de creyente, la obligación de siervo, la obligación de aquel que sirve al Señor, la obligación de aquel que tiene certeza, que tiene la salvación. Vamos servir al Señor con seriedad. Vamos servir al Señor hasta el día que Él nos llame. Amén. Amém. Glórias ao Senhor.